O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e faz cair a chuva sobre os justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje nos apresenta o tema da obediência a Deus. Nós estamos aqui no capítulo 26 do livro do Deuteronômio, e Israel faz um pacto com Deus. Deus faz um pacto com Israel, uma aliança, e esta aliança consiste para que ela se institucionalize, para que aconteça este pacto, para que aconteça a aliança, a declaração de empenho de ambas as partes. De um lado, Israel promete que vai obedecer a Deus, que vai observar a vontade de Deus, os seus mandamentos. Da parte de Deus, Deus promete que vai cumprir as suas promessas. Nós ouvimos aqui: hoje o Senhor teu Deus te manda cumprir esses preceitos e decretos. Guarda-os e observa-os com todo o teu coração e com toda a tua alma. Tu escolheste hoje o Senhor para ser o teu Deus, para seguires os seus caminhos e guardares seus preceitos, mandamentos e decretos, e para obedeceres a sua voz. E o Senhor te escolheu hoje para que sejas para Ele, um povo particular, como te prometeu, a fim de observares todos os seus mandamentos. Assim, Ele te fará ilustre entre todas as nações que criou, e te tornará superior em honra e glória, a fim de que sejas o povo santo do Senhor teu Deus, como Ele disse. Então, por um lado, Israel obedece. Por outro lado, Deus cumpre as suas promessas e cuida de Israel de uma maneira especial, e salva Israel e o engrandece, o enaltece. Pois bem, a obediência, meus santos, é a condição deste pacto, desta aliança que acontece com o primeiro povo de Deus. A obediência é também a condição para que o pacto que Deus faz com o novo povo de Deus, a igreja, para que haja este pacto. Isto é, continua sendo necessária a obediência. Foi necessária no primeiro povo de Deus, Israel. A obediência continua sendo necessária com o novo povo de Deus, a igreja. Meus irmãos, quando nós obedecemos a Deus, nós nos colocamos no nosso lugar. Nós nos reconhecemos criaturas, nós nos reconhecemos pequenos, nós
reconhecemos de que sem Deus nós não podemos nada. E quando nós obedecemos a Deus, nós reconhecemos que Ele é bom, porque a nossa obediência não é simplesmente uma obediência servil, uma obediência de um escravo que teme o chicote do seu senhor, do seu algoz. Não, nós obedecemos a Deus porque sabemos que Deus é bom. Nós obedecemos a Deus porque sabemos que a nossa visão é limitada, a nossa compreensão é limitada. Nós não sabemos e precisamos ser verdadeiros, ser humildes para reconhecer isso. Nós não sabemos o que é o melhor para nós. De modo que, quando nós obedecemos a Deus, nós estamos dizendo: Senhor, só Tu és onisciente. E só Tu sabes o que é o melhor para mim. Eu acolho, eu obedeço a vossa vontade. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículo 25, nós vemos São Paulo dizendo: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra, e Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, nem é servido pelas mãos dos homens, porque é Ele quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Isto é, nós somos criaturas, nós somos pequenos. Comparados com Deus, nós não somos nada. Que é o homem, Senhor? Que é o homem diante de vós? Que é o homem, Senhor, para que vós vos preocupeis com ele? Nós somos pequenos. E é por isso então que nós, com toda a confiança, nós dizemos aquilo que no início da missa hoje dissemos. Não sei se vocês lembram a antífona de entrada da missa de hoje. Se eu fizesse aqui uma enquete, tenho certeza que no máximo 20% lembraria a antífona de entrada, aquela quando o padre começa a missa, ele diz e depois já vai para o ato penitencial. Vocês lembram? Não. A lei do Senhor Deus é perfeita. Isto é, a vontade de Deus é perfeita. Os mandamentos de Deus são perfeitos. E, consequentemente, são bons, são luz para os nossos olhos, luz para o nosso caminho. E parece óbvio dizer isso, mas não é, porque constantemente nós somos bombardeados pelo inimigo, pelo mundo, que diz: a vontade de Deus é exagerada, a vontade de Deus é muito pesada. Os mandamentos de Deus são muito exigentes, isto é, maus. Bem que Deus poderia querer algo diferente. Bem que aquilo a que Ele chama de pecado poderia ser até virtude. Isto é, existe uma constante tentação de rebelião, de revolta dentro de nós para com Deus, para com a sua vontade. Então, nós precisamos a cada dia suplicar a nosso Senhor que nos conceda o dom da humildade, para que nós, nos colocando no nosso lugar, saibamos que nós não somos nada. Imagine, meus santos, e eu já falei isso aqui a vocês, imagine o que seria uma formiga querendo questionar os meus atos. Quem és tu, formiga? Não és nada. Pois bem, a distância entre mim e a formiga é menor do que entre mim e Deus. Por quê? Porque a formiga é uma criatura, como eu sou uma criatura. Ok, a formiga é uma criatura irracional. Eu sou uma criatura racional. A
Fui criado à imagem e semelhança de Deus, mas nós temos algo em comum. Nós estamos no nível criatural. Nós somos criatura. Entre mim e Deus nem isso. Ele é o Criador, é uma outra coisa. É uma outra realidade da qual eu não tenho experiência. O que é Deus? É o outro. É o santo. A palavra santo, kadosh, significa isso. Deus é o outro. E o que é Deus? Ele não é nada disso que eu tenho experiência. Porque tudo que eu tenho experiência é criatura, é criado. Ele é o Criador, Ele é o eterno. Então Deus está infinitamente mais distante de mim do que eu estou distante da formiga. Mas se a formiga ficasse me questionando, seria algo descabido, uma prepotência descabida, porque quem és tu, formiga? Mas nós, meus santos, não poucas vezes, nós começamos a questionar os mandamentos de Deus, a vontade de Deus, a lei de Deus, como se nós fôssemos alguma coisa. Lembra-te que és pó, e ao pó has de voltar. Então nós precisamos obedecer a Deus. A lei do Senhor Deus é perfeita. E quando eu perceber que existe uma revolta, uma rebelião dentro do meu coração, da minha alma, querendo fazer com que eu me rebele contra Deus, eu devo me rebaixar, me humilhar, me colocar no meu lugar e dizer: Senhor, concede-me um coração obediente, que eu obedeça a tua vontade, mesmo quando não me for tão clara a bondade dela, mas tudo que vem de ti é bom, e que eu ame a tua vontade, que eu me alegre em fazer a tua vontade, porque é tua vontade. O profeta Isaías, refletindo sobre isso, Isaías capítulo 45, versículo 9, Isaías diz assim: ai daquele que discute com quem o formou. Ai daquele que fica discutindo com Deus, querendo mudar, querendo aconselhar Deus, querendo mudar os mandamentos de Deus. Ai daquele que discute com quem o formou, vaso entre os vasilhames de terra. Isto é, nós somos vaso de barro, mas estamos querendo discutir com o oleiro. Acaso a argila diz ao oleiro: o que fazes? Não, o oleiro faz com a argila o vaso que ele quiser, porque ele é o oleiro e a argila é pó. E o que é que nós estamos querendo contradizer e nos rebelar contra a vontade de Deus? E aqui, meus santos, eu vou repetir: não pense que eu estou dizendo algo que não se aplique a nós, que se aplica apenas ao mundo. Não poucas vezes católicos de missa frequente se revoltam contra Deus quando dizem assim: a palavra de Deus diz isso, a igreja ensina isso. Mas eu penso diferente, eu acho que não é necessário isso não. Quando você isso faz, você se rebela contra Deus. A igreja fala que o homem foi feito para a mulher e a mulher foi feita para o homem. Mas eu acho que o mundo mudou, né, gente? Eu acho que não tem dificuldade de haver um relacionamento de dois homens, de duas mulheres. O mundo está mudado, mas a palavra de Deus é a mesma. E Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e por toda a eternidade. E aquilo que era pecado, continua sendo. E aquilo que é virtude, continua sendo. Gente, pelo amor de Deus, eu sei que a igreja diz que não se pode tomar anticoncepcional, porque
os anticoncepcionais também são abortivos. Mas ninguém pode ter tanto filho assim, né? Então, já que, segundo a sua cabeça, ninguém pode ter tanto filho assim, então pode matar, né? Quer dizer, não pode ter tantos filhos, mas pode matar. E aí você, deliberadamente, você escolhe desobedecer aos mandamentos de Deus. E aqui nós poderíamos pegar tantos outros mandamentos de Deus, contra os quais o mundo se rebela e não poucas vezes encontra espaço no coração de muitos católicos de missa frequente. Então nós precisamos, meus santos, pedir a Deus que coloque no nosso coração obediência. Só assim nós iremos pertencer ao povo de Deus e só assim as promessas de Deus se cumprirão na nossa vida. Só assim nós poderemos, obedecendo a Deus, poderemos usufruir do cuidado especial de Deus na nossa vida, que por fim nos concederá o céu. Nós podemos dar mais um passo para que nós vejamos como é perigosa, terrível esta desobediência. São Paulo vai dizer na carta aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 19, ele vai dizer o quê? Foi pela desobediência de um homem que a desgraça entrou no mundo, mas foi também pela obediência de um homem que a graça entrou neste mundo. Pela desobediência de Adão, o pecado entrou no mundo. Pela desobediência do Filho de Deus que se fez homem, entrou a salvação no mundo. Pela revolta, pela rebelião do diabo, que não queria obedecer a Deus, nem se sujeitar aos planos de Deus, a desgraça entrou no mundo. Pela obediência do Filho de Deus, o obediente por antonomasia, por excelência, aquele a respeito do qual nós cantamos na Sexta-feira Santa, salve ao Cristo obediente. Pela obediência dele, a salvação entrou no mundo. A quem nós queremos, a quem nós iremos querer nos associar? Ao diabo, ou a Adão desobediente, ou ao Filho de Deus obediente? Mas é claro, meus irmãos, não nos esqueçamos de que não há nada romântico nisto que eu estou falando. Obedecer a Deus, dizer a Deus, seja feita a vossa vontade, Senhor, assim na terra como no céu. Dizer, a lei do Senhor Deus é perfeita, a lei do Senhor Deus é luz para os meus passos. Na lei de Deus está o bem, na vontade de Deus está o bem, a felicidade, neste mundo e no outro. Dizer isso vai exigir de nós, não poucas vezes, sacrifício da nossa vontade, renúncia das nossas vontades, desapego de algumas vontades a que estamos atrelados muitas vezes, isto é, temos um ponto de vista, temos um gosto, temos uma inclinação, e para que eu me adeque a Deus, eu preciso me desatrelar, eu preciso abandonar, eu preciso me sacrificar, eu preciso me renunciar a mim mesmo, para me unir a Jesus Cristo, que também se renunciou a si mesmo para fazer a vontade do Pai. Eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ora, se o Filho de Deus feito homem disse isso a respeito de si, por que nós, barro, não queremos dizer isso a respeito de nós mesmos? Se o Filho de Deus feito homem renunciou à sua inclinação natural, quando disse, Pai, afasta de mim este cálice, mas ele disse, todavia, seja feita a vossa vontade, não a minha. Porque é que nós, barro, argila, pó,
não queremos uma atitude semelhante, mas queremos que a nossa vontade seja feita sempre. Queremos até aconselhar Deus como Ele deve agir na nossa vida e mudar até os seus mandamentos. É muita pretensão. Nós precisamos nos colocar no nosso lugar. Nós precisamos amorosamente obedecer à vontade de Deus. Nós precisamos pedir a nosso Senhor que nos conceda um coração semelhante ao seu, com os sentimentos semelhantes aos seus, para que nós possamos ser filhos de Deus de verdade. Como diz o Evangelho de hoje, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Então, nisso consiste a nossa semelhança com Deus. Pois bem, e por falar então do Evangelho de hoje, nós vemos que Jesus Cristo, Ele nos apresenta um ponto de obediência que é muito bonito, mas que não é nada fácil: amar os inimigos. Ora, se a palavra de Deus dissesse que nós devemos amar os amigos, isso é óbvio. A nossa natureza normalmente se inclina a isso. Mas a palavra de Deus nos manda, nos apresenta a amar os nossos inimigos. Por quê? Porque foi assim que Jesus Cristo agiu. Isto é, Ele amou até aqueles que lhe fizeram mal. Ele derramou o seu sangue até por aqueles que o maldisseram. Ele entregou a sua vida para a salvação de todos. Embora nem em todos esta salvação foi eficaz, mas por culpa daqueles que se fecharam à salvação, não por falta de amor de nosso Senhor. Então nós vemos que nosso Senhor vai crescendo cada vez mais, vai apresentando num crescente a sua vontade. Primeiramente, a palavra de Deus vai nos ensinar que nós não devemos matar. Aí depois, que nós não devemos matar a pessoa no coração. Quem chamar alguém de patife, nós ouvíamos ontem, quer dizer, se ontem não tivesse sido, não, antes de ontem, a cátedra de São Pedro, nós teríamos ouvido esse evangelho. Então, nós não devemos matar. Depois, nós não devemos sequer matar no coração. Depois, nós devemos perdoar. E agora, nós devemos amar os nossos inimigos. Aí você diz: mas padre, esse mandamento é muito difícil. Não matar, ok. Não matar alguém no coração, já é difícil, né? Eu tenho dito aqui a vocês quantas pessoas eu não atendi já, querendo matar, desejando a morte desse ou daquele ministro, desse ou daquele político. Tenho ouvido tantas vezes. E eu digo: meu santo, você está nutrindo esse desejo deliberadamente, você está em pecado mortal. Eu já disse isso para várias pessoas, e a pessoa acha que não, ela está de boa, já que ela não matou de fato, ela pode nutrir aquela raiva e desejar a morte daquela pessoa. Não pode. Você precisa ter os mesmos sentimentos de Cristo. Este é um mandamento de nosso Senhor, e este mandamento é bom, porque qual é a finalidade deste mandamento? De você se tornar semelhante a Ele. Senão você se tornará semelhante ao diabo. Então, não matar, não apenas não matar, nem sequer matar no coração, nutrir antipatia, raiva, malquerência. Não, nada disso. Você tem que ter um coração semelhante ao de nosso Senhor. Mas não apenas não matar a pessoa, você deve perdoar, e perdoar sempre. E não apenas perdoar, você deve amar. Aí você diz: mas padre, mas só tendo um coração divino. Bingo. Isso mesmo. Nós precisamos pedir a nosso Senhor que nos conceda um coração semelhante ao dele, com os sentimentos
semelhantes aos dele no nosso coração, e é para isso que nós rezamos, fazemos penitência, praticamos caridade. Para que é que estamos fazendo a quaresma? Senão para que nós nos tornemos semelhantes a Jesus, tendo reações e atitudes semelhantes às de Jesus, amando a semelhança de Jesus, perdoando a semelhança de Jesus, acolhendo a semelhança de Jesus. É para isso que estamos fazendo a quaresma. É para isso que nós estamos rezando, praticando a caridade, fazendo penitência. É para isso que nós ouvimos a palavra de Deus. Ou você está ouvindo a palavra de Deus simplesmente para ter uma cultura religiosa? Para saber umas coisas a mais a respeito da palavra de Deus e da igreja? Mas um conhecimento que não modifique a sua vida, ele é vaidade. Um conhecimento da palavra de Deus que não tenha como objetivo mudar aquele que conhece, só será ainda causa de uma condenação mais severa, porque a quem mais for dado, mais será cobrado. E para que é que você comunga? Você quer fazer comunhão com Cristo e não ter os mesmos sentimentos de Cristo no seu coração? Para que é que você comunga? Para sair bonito na fotografia? Para que outros vejam que você está entrando na fila? Ou para enganar, apaziguar a sua consciência, fazendo de conta que você é um homem e uma mulher religiosos? Você comunga para fazer comunhão com Cristo, para se tornar semelhante a Cristo, para ter os mesmos sentimentos de Cristo. E Cristo, Ele perdoou. Cristo, Ele amou os inimigos. Cristo entregou a sua vida pela salvação de todos. Que nós então, meus irmãos, hoje, neste sábado, olhando para a nossa mãe, a Virgem Maria, e vendo o seu coração tão semelhante ao coração do seu filho, peçamos que assim como ela ensinou Jesus a dar os primeiros passos neste mundo, ela nos ensine a dar os primeiros passos neste mundo da graça, nesta nova realidade de procurar uma configuração cada vez maior com Cristo, por meio da obediência aos mandamentos de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.